Decisão de vocês da diretoria pela saída do Lisca. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Agradecer a Deus a oportunidade. Primeiro, também me colocar à disposição aí. Não tem tempo aqui também. Vocês vão entrevistar aí quem vocês quiserem, aí, os outros da mesa. Mas quiser fazer todas as perguntas para mim, pode ficar à vontade. Não tem limitação aqui comigo, não. A gente agradece a Deus sempre, né? Olha só, o Lisca é um excelente treinador. Um dia a dia bacana. E eu não quero entrar muito no mérito, assim, muito profundo do porquê dessa troca agora. O que eu vou resumir para você é que é o seguinte, é que com ele eu tinha certeza que a gente não ia chegar no objetivo. E nós ainda temos um objetivo do acesso. A gente acredita. A matemática é difícil, a matemática fala em 3, 4, 5%. Então nós vamos pegar nesses 3, 4, 5% e fazer ele tentar virar os 100%. Então, quando a gente senta, a gente define, a gente analisa o cenário. Dentro de várias circunstâncias que aconteceram durante esse período, foram 4 jogos, é pouco. É pouco. Mas nesse momento do campeonato, não eram simples 4 jogos. Eram 4 finais de Copa do Mundo. Para nós é assim. Então, quando a gente entende que da forma como estava sendo conduzida, a gente não tenderia a não chegar no objetivo, a única coisa que nos resta é a alternativa de mudar o estímulo, sem querer fazer muita, vamos dizer, invenção nesse momento. É o momento da simplicidade, é o momento de trazer alguém que conhece o clube, de uma pessoa que teve sucesso aqui como treinador, apesar de jovem, que conhece o nosso elenco, que estava aqui em Goiânia, que assistia todos os jogos do clube, que assistia todos os jogos do nosso próximo adversário, porque o próximo jogo é a última decisão para nós, para nos dar a oportunidade de ter vida ainda no campeonato. Então, quando a gente faz a leitura aqui dentro, a gente sabe que os 63 pontos, que é o ponto mágico da Série B, que todo mundo sempre acreditou, ela hoje é uma realidade um pouco difícil pelo nível de competitividade entre as equipes que estão acima. Pontuaram bastante, as equipes de baixo pontuaram menos do que os outros anos. Então, ele levou essa pontuação de cima. Então, esses 63 pontos, é possível o acesso? Mas a chance é pequena. Com 64%, de acordo com o que aconteceu, principalmente na última rodada, 64 pontos, ela se torna uma realidade já muito mais palpável. Que é um cenário 63, 64, ou 66 que a gente pode atingir, porque aqui nós só temos o cenário de 4 vitórias e um empate, ou 5 vitórias. É loucura que o presidente está falando, isso aqui é futebol. Se tivesse lógica, todo mundo estava aí ganhando dinheiro com a aposta esportiva. Seria o mercado mais lucrativo do mundo para o apostador e a tragédia para a casa de aposta. Não é assim. Aqui é um imponderável. Então, qual que é a única forma que a gente, então, era de fazer essa mudança, mudar o estímulo nesse momento. Com alguém da nossa confiança, com alguém que conhece o clube, que já trabalhou com alguns atletas que aqui estão, que conhece a competição também, que conhece o nosso adversário, que é uma pessoa simplista, que vai ouvir a comissão permanente do clube, que vai agregar todo mundo, reorganizar aqui, reagrupar as pessoas e a gente encarar o próximo jogo com uma decisão. É maluquice achar que ainda acredita? Não, não é. Não é. Então, dentro do próximo cenário dos 2 próximos jogos, não tem nenhuma maluquice você imaginar que você pode fazer 4 pontos ou 6 pontos. Qual maluquice? Difícil? É difícil. Mas é possível. E nós vamos trabalhar bastante nessa semana para a Copa do Mundo de sábado para nós, a gente conquistar os primeiros 3 pontos.
Boa noite, Hugo. Você já até falou aí, né, que não vai entrar em detalhes sobre a saída do Lisca, falou alguns dos motivos que o Igor está de volta aqui no Vila Nova. E por se tratar de semana de clássico, eu já queria entrar direto nessa do clássico, porque assim, a gente sabe que a relação tá bem estremecida entre as duas equipes, né? E hoje com o WhatsApp muita gente fala, né, as coisas que é dita espalha muito. E, por exemplo, uma das coisas que o presidente do Atlético disse, o Adson Batista, em uma das entrevistas pós-jogo dele, foi sobre questão do Atlético ser time de chegada, e até recebi mensagens depois de torcida que conversa, o pessoal falando que talvez isso servisse para dar uma cutucada, dizer que o Vila não é um time de chegada. Você concorda com isso, Hugo? Olha, vamos lá. Primeiro eu quero dizer, e aí às vezes as pessoas aí deturparam muita coisa aí no último tempo, e aí vai chegando texto fora de contexto e depois virando pretexto e virando essas coisas. Primeiro, eu tenho um respeito, vamos dizer, um reconhecimento, que eu sempre falei, qualquer pessoa que for ver a entrevista, ao trabalho realizado pelo Adson. Competente, trabalhador, ninguém nunca tirou mérito disso. Pegaram situações pontuais e quiseram trazer dentro de um outro cenário, deturparam, e aí, às vezes, gerou essa situação, vamos dizer, essa arranhada. Mas não muda nada. O que eu posso dizer é que todo clube de futebol ele vai contar boas e más histórias. Todo clube de futebol ele vai contar boas e más histórias. Todo clube de futebol ele vai contar histórias de campeonato que ele estava na mão e perdeu. Todo bom clube vai contar histórias de campeonato que estava perdido e ele deu uma volta por cima. O próprio Vitória mesmo, ano passado ele tinha 3 chances de acesso da Série C para a Série B. Ele estava virtualmente quase que um rebaixado da C para D, deu a volta por cima, no último minuto, praticamente nos últimos minutos da última rodada, ele classificou e chegou. Ao mesmo tempo, nós tivemos clubes aí clubes tradicionais que chegaram em finais, fizeram tudo e chegaram lá e sucumbiram. O próprio Atlético mesmo teve um ano aqui que o Atlético perdeu um acesso no Serra Dourada, na última rodada. Então, essa questão de chegada, isso aí ela é muito variável. Futebol não tem uma fórmula. Mesmo porque o perdedor o vencedor é o perdedor que tentou mais de uma vez. Alguém vai chegar lá a primeira vez. Então, essa questão de cutucar o Vila, às vezes falando que um é de chegada, o outro não é uma questão muito relativa, que eu acho que isso aí realmente não muda nada, porque todo mundo vai contar boas e más histórias. E até em cima disso, então, até para a gente encerrar essa questão, porque outra coisa também que incomodou parte da torcida foi uma frase também dita por ele de que tinha time que acabou se empolgando com a fase, né, em determinado momento da competição, que alguns torcedores também entenderam que era para o Vila Nova. O Vila teve empolgado em algum momento, Hugo? Não, de forma alguma. Às vezes as pessoas, assim, acham até engraçado, porque, assim, com todo respeito, quando a gente estava num momento muito bom na competição, e aqui às vezes tem um desabafo, mas não muda nada. Por exemplo, eu vi muitas entrevistas do adversário, do Adson mesmo, atribuindo a situação do Vila a uma sorte, às vezes alguma dedução até de arbitragem favorecendo. E aí depois, com o tempo, a hora que foi melhorando, aí teve aquele episódio do camarote lá no jogo, uma situação que, para mim, ali eu não gostei de forma alguma, porque quando terminou o jogo, a situação estava resolvida. A mesma coisa se eles chegarem aqui, se porventura fizer um gol, fazer alguma coisa, comemorar ali, danificar uma cadeira, alguma coisa. Cara, isso é coisa do futebol, e assim foi feito lá no dia. As pessoas que estavam no camarote, quando lá o torcedor comemorando, danificou uma parede lá no camarote, ao término do jogo, pedi 1000 desculpas, nos colocamos à disposição para reparação do bem material, inclusive ele falou, não, está resolvido, isso aqui é coisa do futebol, e 2 dias depois aconteceu aquela polêmica do camarote, e aí a gente naquele momento estava bom, e aí é discurso de guerra lá dentro, contra o Vila, coisa que eu acho que não é o caso, porque
E aqui é bom de se dizer que nós nunca desrespeitamos ninguém. Ninguém, cara. Não tem uma pessoa, não tem um dirigente que ele pode ter qualquer tipo de testemunho dele ter sido desrespeitado pela nossa diretoria, aqui dentro do nosso estádio, fora do nosso estádio. Então, aí depois de 2 dias, vim com outro discurso, aí eu não achei legal, mas isso aí é fato superado, que não tem ninguém para ficar guardando mágoa, mas é uma situação que gerou esse certo distanciamento, mas é um momento também para a pessoa refletir também, e aí depois que as coisas inverteram, ficaram em cima, e agora a gente numa condição embaixo, o discurso mudou, agora é de respeito, é de camaradagem. Então, nós temos que ter só essa conduta de ser esse sempre o discurso. Não com artifícios, vamos dizer assim, essas práticas do futebol mais antigo, que hoje eu acho que não é o caso, mesmo porque o Watson é um cara espetacular, ele é um profissional de mercado. Ele é um profissional de mercado. O Watson, daqui a pouco, ele pode estar no Vila ou no Goiás. Vai falar para mim que isso é impossível? Não é. Ele é um profissional de mercado. Vai que daqui a pouco, hoje, a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Um Vila vira uma SAF, e vem milhões aqui. Os caras agradam do trabalho dele, que é espetacular, e contrata ele para o clube. É impossível? Claro que não. Então, assim, eu acho que, vamos dizer, fato superado. Muita gente até aproveitando veio falar de 2 torcidas do jogo. Não tem, porque no primeiro momento, no primeiro jogo, não quiseram as 2 torcidas, que era algo que já tinha sido sinalizado. Mas depois entenderam que não seria o caso. Enfim, não vou ficar entrando mais nessa polêmica, porque os motivos eu já tinha até falado. Então, agora não tem possibilidade. Mas eu não teria problema nenhum, isso, e garanto para você. Provavelmente, se fosse um jogo de 2 torcidas, esse jogo seria no Serra Dourada. Seria no Serra Dourada. A torcida do Vila está um pouco magoada, muita gente descrente, não acreditando ainda, respeito, mas vai ter muita gente boa que ainda acredita. Não é que eu estou falando que é ruim quem não acredita, tem nada a ver. Vamos falar assim, grandes vilanovenses que ainda acreditam. A torcida do Atlético poderia comparecer. Eu acho bonito. Eu tinha vontade de ver o estádio, não era com 10% de visitante, era no meio a meio. O futebol é isso. Nós estamos perdendo muito disso aqui no Brasil. Então, é isso aí que eu tinha para responder. Se tiver mais alguma dúvida. Aí, já mudando de assunto um pouco, Hugo, a respeito da contratação do Igor, que é um perfil bem diferente do Lisca, né? O Lisca, que já fez trabalhos em grandes clubes, vocês até falaram na apresentação, apostavam muito nesse lado motivacional dele, mais espalhafatoso, tanto que o Lisca doido. E já vem o Igor, não, pode ser até mais motivador que ele, mas um cara mais tranquilo, fala menos, mais até do estilo do Claudinei Oliveira, se a gente for assim, que deve ter o carinho dos jogadores também que já trabalharam com ele. Certo. Então, eu queria saber dessa mudança de perfil também nessa reta final. Mas foi necessário, né? Porque se o espalhafatoso não deu certo, vamos mudar o perfil, né? Mas, propriamente, se o Igor também fosse, vamos dizer, um perfil espalhafatoso, também seria ele. Por quê? Porque é uma pessoa que a gente conhece, ele está vindo, não é pelo jeito dele ser mais centrado, mais, vamos dizer, mais sereno. Não é por isso. Se ele fosse espalhafatoso, eu penso que a gente, né, Frontini, iria trazê-lo da mesma forma. Nós trouxemos por outras qualidades, que é conhecer o elenco, que é conhecer o clube. Ele pode até não ser espalhafatoso motivacional, mas eu tenho certeza que o DNA do Vila ele tem. Porque no final da história, o BS, nós passamos aqui com grandes treinadores esse ano. Grandes treinadores. Todos com aprovação quase que unânime. Quase que unânime. E eu posso dizer que o Igor, que a gente conhece, ele não perde nada para ninguém. Talvez hoje ele só não tenha a grife deles. Eu também não posso sentar aqui e mentir que a história dele, que começou aqui no Vila 2 anos atrás como treinador, vai ser igual a dos caras que já tem uma bagagem, que já tem uma rodagem maior. A única diferença é essa, cara. E talvez nesse momento o cara que tem um DNA vilanovense, que simples, humilde, que reagrupa as pessoas, seja o perfil mais interessante. Ou para fechar da minha parte, se me permite, quero te fazer 2 em uma.
você acabou citando uma situação que é uma realidade hoje, porque tem muitos torcedores que deixaram de acreditar depois da derrota para o Tombense. É claro que está um pouco distante, o Vila é nono hoje. Ainda alguns acreditam, matematicamente é possível. Mas eu percebo muito um termômetro de torcida que manda mensagem em rede social, e talvez você até acompanhe algumas, que sempre relembram uma fala sua, se eu não me engano, depois do jogo contra o Vitória, que foi a situação que o Vila não tinha responsabilidade de acesso. E muitos ficam relembrando isso, que talvez a queda de rendimento foi porque o presidente do Vila falou aquilo naquela oportunidade. A minha pergunta é hoje, depois de passado muito tempo, você se arrepende de ter dito aquilo naquele momento? Em uma outra situação, você pode emendar, se me permite, você falou do Adson, né? Me parece que você coloca um ponto final nessa polêmica, pelo menos da sua parte, demonstrou um respeito. E ele disse na última entrevista dele agora, depois do último jogo, que ele espera, até de você como policial também, que o Vila garanta a segurança da direção, dos jogadores, do staff, de todos no clube, na chegada aqui no estádio durante toda a partida. Eu queria que você falasse sobre isso também, por favor. Vamos lá. Respondendo de trás para frente, se você me permitir. Vamos lá. Primeiro, nós somos policiais, eu sou um oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás, mas aqui dentro do clube eu sou presidente do clube. Aqui dentro do clube eu não estou exercendo função de comandamento, de liderança de tropa, nem nada. Aqui nós vamos fazer o que nós sempre fizemos. Nós estamos aqui no OBA, tivemos já clássicos aqui dentro, não tivemos nenhum tipo de problema. Nós tivemos jogos delicados sob o ponto de vista de segurança pública, igual Vila Nova e Vasco, Vila Nova e Cruzeiro, jogos delicadíssimos, onde há tradição de violência entre as torcidas, enfim, e foi tudo tranquilo. Nós temos aqui todo vamos dizer, uma segurança terceirizada que já tem um know-how já de fazer toda essa operação de jogo para nós. E esse jogo, com certeza, nós vamos fazer um reforço em algumas situações pontuais, nós vamos planejar da melhor forma possível, e aí, lógico, o conhecimento nosso traz para cá também alguns pontos positivos, mas também, e vai ser um jogo seguro, assim como foram os outros. Mas não é simplesmente o policial da ativa que, não, eu estou aqui, eu não tenho uma tropa aqui que vai trabalhar, que vai estar sob meu comando, nem nada, não. Nós temos um comandamento independente, deve ter aí o pessoal do BEP, que hoje é referência nacional, um orgulho. Vai ter os problemas? Vão ter os problemas. Que é normal, que faz parte. A atividade também, em determinados momentos, ela é repressiva, ela vai desagradar alguém, ainda mais em controle de multidões. Às vezes as pessoas ficam falando assim, eu fico vendo muita coisa para o futebol, as pessoas potencializam tanta coisa e a pessoa parece que esquece o que acontece num carnaval, o que acontece numa pecuária, o que acontece no show. Onde tem gente, tem problema, cara. Acontece numa micareta, esses carnaval de rua, tudo tem problema. Talvez muito mais grave do que dentro do estádio, e as pessoas ficam aí vendendo uma narrativa que a quem interessa só prejudicar o evento. Então, vai ser um jogo seguro, jogo tranquilíssimo. Plena confiança nas forças de segurança que estarão aqui, plena confiança na empresa que a gente contrata para organizar o evento. Então, isso aí é besteira. Em relação a outra pergunta, foi sobre o que eu disse, se eu me arrependo. Vamos lá. Olha só, às vezes as pessoas, eu me arrependo só de uma coisa, é eu falar isso. Porque eu pensar é o que eu penso. Eu arrependo porque a pessoa que está ouvindo não está preparada para receber essa informação. Ela quer deturpar o que você está falando. Quando a gente falou isso, não quer dizer que eu não quis. Teve gente que falou assim, não, você não quer subir. Ô, meu filho, nós fizemos mini-metas aqui desde a primeira rodada do campeonato, pagando bicho para os caras, colocando meta aqui dentro, era meta para acesso. Eu vou ficar falando isso aqui o quê no microfone? Para quê? Para ficar criando monstro aqui dentro? Agora, eu deixei muito claro, e aí é onde eu me arrependo. Se a pessoa, e aí eu tenho que ter a pessoa, ela quer enxergar quando eu falo que a gente tinha condição
e não obrigação, ela fala, eu coloquei a condição, por quê? Porque nós estávamos sendo competitivos e nós perdemos um pouco disso, e foi por isso também que nós oscilamos. Nós tínhamos condição porque nós estávamos sendo competitivos, eficientes, e isso nos trazia a esperança e acreditar no acesso. Quando eu falava da obrigação, é porque a obrigação está muito vinculada a investimento. Ela está vinculada também a investimento. E como que eu vou trazer esse termo obrigação aqui dentro? Numa faixa entre os 10 clubes que estão brigando pelo acesso, a nossa folha ela deve representar 60% da segunda menor. Da segunda menor. Que ela vai representar, às vezes, 30% do que o nosso adversário vai ter aqui no sábado. E o que isso quer dizer? Absolutamente nada, porque a hora que chegar ali dentro, se você tem condição, se você brigar, se você estiver bem ajustado taticamente, se você tiver com o espírito competitivo, isso aí é só um detalhe. Então, eu me arrependo tão somente de falar isso, porque, assim, as pessoas elas querem interpretar do jeito que querem, não do jeito que é. Então, eu me arrependo de falar justamente porque o receptor da mensagem, muitos receptores da mensagem, talvez tenham entendido da forma como eu quis dizer. Mas o problema é que hoje dá-se muita voz e ouvido para a rede social, para o cara que vai lá e comenta. Hoje você tem aí as mesmas pessoas praticamente tecendo os mesmos comentários negativos. Pessoas que, às vezes, não teriam a mínima capacidade de gerir um clube. Que, às vezes, não consegue gerir a própria vida. Então, eu, particularmente, eu nem acompanho a rede social, cara. Dificilmente eu acompanho a rede social. Grupo de WhatsApp, eu participo de um grupo só, que é de uns torcedores que são todos sócios lá, e eu acho bacana o jeito que eles se organizam lá. E eu falo, cara, eu vou estar nesse grupo desses meninos aqui para responder uma coisa ou outra pontual, porque eu acho que eles merecem o nosso respeito. Tem lá 80, 100 pessoas, os meninos tudo sócios. Então, eu vou respeitar. Vou estar lá dentro, fico vendo. Muita coisa que não tem nada a ver, mas tem algumas coisas que são relevantes, que são importantes. Então, eu, particularmente, essa parte aí de rede social aí, é isso. Ô, Hugo, diante da realidade, o que você pretende fazer, e a diretoria em si, para tentar motivar o pessoal que não está acreditando, por exemplo, para sábado, né? Porque se é a última chance, o torcedor teria que comprar essa ideia, né, de vir. Aí, promoção de ingresso, algum chamamento. E eu queria te perguntar também, a partir do momento que você, no estatuto do clube, teve a mudança e vai continuar à frente da presidência, com uma aprovação quase que 100%, a gente viu no momento que surgiu a notícia, a galera gostou da sua continuidade pelo trabalho que está sendo feito. A partir daí, você já faz um planejamento para o ano que vem, a presença do Igor entra também no planejamento para o ano que vem, ou é para agora, só para essa reta final, vai depender do resultado, enfim. E fala também, por gentileza, da sua continuidade, o que o Vila ganha com a sua continuidade na diretoria. Olha só, vamos lá. Sobre eu acho que o que o Vila ganha de trás para frente, beleza? Cara, talvez tenha pessoas mais capacitadas, com possibilidade maior de alcançar crédito, os outros recursos para o clube. Mas o que eu acho que o Vila pode ganhar quanto a isso aí, porque eu acho que o futebol é muita continuidade. A gente quer comparar o sucesso de muita gente que está, às vezes, 15, 20, 30 anos, 40 anos. Acho que o projeto, por exemplo, do Atlético Paranaense é um projeto desde da década de 90, 93, 94. Então, nós estamos falando coisa de 30 anos. Que foi muito pautado o sucesso pela continuidade. E a continuidade, o que ela faz, eu acho? Ela te prepara para errar menos. Não vou nem falar que errar menos, porque você vai continuar errando. Mas vai cometer erros diferentes. Aquele que você teve, aí os caras falam, mas ele já sabe que... Nós estamos falando de jogador de futebol do imponderável. Você traz o cara, não é para ele jogar mal. Então, o cara para apostar. Tanto que hoje nós temos jogadores que eram para ser opções, que se tornaram titulares
E assim, e faz parte isso. Então, eu acho que a continuidade, ela faz te ver o processo de outra forma, diferente de uma pessoa que chega até ela começar a se ambientar. Então, o que eu tenho falado muito com o pessoal aqui dentro, eu acho que da agora para frente a gente precisa evoluir algumas situações, assim, eu desculpa até o desabafo aqui, por exemplo, e aí tem coisas internas, mas essa aqui eu acho, por exemplo, pertinente fazer. Eu acho que nós precisamos evoluir em algumas situações que a gente deve implementar no próximo ano. Situações, eu preciso melhorar aqui um núcleo de captação, trazer mais gente, porque aqui o nosso corpo operacional ele é muito enxuto. Aqui é praticamente você batendo no escanteio, correndo para a área, né, Frontino, cabecear. Então é tudo muito enxuto. Então a gente precisa, nesse momento, né, Vinícius, melhorar um pouco essa estrutura, investir aí em trazer mais pessoas, trazer visões de metodologias, de processos de fora. Eu acho que nós estamos nesse momento agora, foram 4 anos, muito apagando incêndio, e vai continuar sendo, que aqui parece que você nunca fica mais tranquilo, com essa possibilidade que a gente tem lá da construção do CT, a gente melhorar as condições de alojamento, melhorar a captação de base, um processo metodológico para o clube inteiro, um processo mais científico. Por exemplo, eu até estava falando com o Frontini hoje, eu falei, cara, assim, o tanto que a gente falou no Campeonato Goiano, para a gente rodar a equipe, diminuir minutagem, para a hora que chegar na reta final, ia ter ali sobrecarga de jogos, que ia ser fundamental os caras estar inteiro. E aí nós tivemos, por exemplo, o jogo do Anápolis, que foi um jogo fundamental para nós, fundamental. Era um jogo de ir para a Copa do Brasil, porque nós fizemos um primeiro turno. Nós terminamos, acho que em segundo ou em terceiro, nós fizemos ali tudo muito próximo. E ali, por exemplo, por excesso de minutagem, um dos principais atletas nossos, que é o Lourenço, ele pediu para sair porque estava esgotado com 15 minutos do segundo tempo. Então, nós precisamos fazer essas reorganizações internas, que isso aí você consegue começar a ver com o tempo, cara. Será que nós não perdemos o campeonato, às vezes, ali, naquele detalhe? Pode ter sido também num pênalti, mas o pênalti está ali, o goleiro do outro lado está ali, é para pegar também, vai pegar. Às vezes, então, assim, N fatores que eu acho que é o momento da gente chegar agora, a gente trazer mais pessoas, vamos dizer, visões também, para a gente tentar dar um up, sabe? Um up. Tem mais alguma das perguntas? A questão do ingresso. Acabou que eu não sei se os meninos soltaram as vendas aí, já soltou as vendas. A única promoção que nós vamos fazer é a promoção da mulher, é a da mulher, com a camisa do Vila, limitado, lógico, a capacidade do nosso estádio, lógico. Lotar, lotou. E a mulher que chegou não vai ter como entrar de graça. Nem pagando vai ter como. Então, o que a gente pode fazer para o torcedor é demonstrar que as ações que nós estamos fazendo, por mais que o desagrade, é ainda no sentido que a gente acredita. Então, a gente traz ele também para acreditar. Nós precisamos muito. Precisamos muito. E assim, e aqui não vai ter soberba, não vai ter nada. Nós precisamos chegar vivo nas 3 últimas rodadas. Nós precisamos aqui de, no mínimo, aí 4 pontos. Porque aí depois, cara, com todo respeito, o time que quer subir tem que ganhar as outras 2 partidas em casa. E lá depois, contra o ABC, você fazer um jogo aberto. Vai ter mala branca, vai ter aquela loucura toda, mas você tem que ir pelo jogo da sua vida. Eu, particularmente, graças a Deus, as oportunidades que nós tivemos aí de disputar acesso foram com vitórias fora de casa. Por que não sonhar? Por que não pensar que nós podemos fazer 4, 6 pontos nos 2 próximos jogos? Por que não sonhar? Ah, vai pegar o Vitória lá, jogo do acesso do Vitória. Não, no ano passado nós pegamos o Bahia lá, jogo do acesso do Bahia, quase 50 mil pessoas na Fonte Nova, e nós empatamos o jogo e para um beijinho de pulga nós não ganhamos. Ah, vai pegar o Atlético que está aí investindo, bicho alto, que esse trem doido. Rapaz, vai cair aqui dentro, aqui nós vamos jogar de igual para igual. O risco que corre o pau, corre o machado. Eles vieram aqui no começo do ano, foi um empate, um jogo que foi duelado. O Ronaldo, o melhor jogador em campo, que foi o goleiro deles. Então, vou deixar de acreditar?
Não é que Deus está reservando um milagre para nós contar a história essas histórias, porque o testemunho também é válido. Então, é isso aí. Hugo, até pegando um gancho dessa sua última resposta, que futebol ele é continuidade e que com o passar do tempo você não vai cometer os mesmos erros que cometeu no passado, qual é uma autoanálise que pode se fazer dessa reta final aí de Série B que o Vila Nova errou, que provavelmente nos próximos anos, pelo menos da sua parte, não vai acontecer mais esse tipo de erro? Qual é essa autoanálise? Rapaz, de coração, cara. Aí é uma pergunta que a gente procura a resposta dela todo dia. Porque eu vou te falar, não foi... As pessoas falam aí, não foi problema de salário, o bicho nosso é um bom bicho, o ambiente nosso, os caras são trabalhadores ao extremo, são atletas de caráter. Se você falar assim para mim, assim, eu até faço aqui, porque eu também não vou ficar aqui com meio termo, nem falando isso aí, não. Hoje, se a gente fosse olhar assim para trás, assim, até falo para o pessoal aqui que talvez a coisa, né, comentando agora, que eu comentei com o Vinícius, estava falando com o Frontinho, talvez se a gente fosse voltar atrás, será que se a gente tivesse demitido o Claudinei, realmente foi a melhor escolha? E se fosse naquele momento, nós teríamos feito a mesma coisa. Naquele momento, o cenário era de insustentabilidade, cara. Insustentabilidade. Olha que nós seguramos. Seguramos um Goiano sem Copa do Brasil, seguramos uma Copa do Brasil saindo para um time da Série C. Por mais que a gente saiba que isso acontece, a gente tirou o time de Série A também na Copa do Brasil. Juventude veio aqui, nós classificamos em cima do Juventude. E isso acontece, mas nós sustentamos acreditando no processo. Mas chegou um ponto, quando chegou ali naquele momento dos 5 jogos sem vencer, aquela pressão gigantesca, o cara não tinha ambiente nenhum, cara. Estava desrespeitoso para a pessoa. Estava um ambiente assim, praticamente sustentável. Então, talvez esse pode ter sido erro, mas a gente não pode concluir que esse foi o erro mesmo, porque a gente estava numa crise técnica naquele momento também. A gente se pergunta, às vezes algumas peças que nós trouxemos para nos ajudar não corresponderam, mas eram peças que, quando você pega para ver, tinha um porquê da gente trazer. Então, vamos dizer, a gente procura essa resposta todo dia. Mas se eu ficar olhando para trás, não adianta nada. Eu tenho que acreditar no processo daqui para frente. Aí, a hora que terminar, a gente senta e fala, cara, a gente pode melhorar. Mas, como eu te disse, o fato de você, às vezes, você não vai cometer aqueles mesmos erros, mas vai cometer outros diferentes. E aquilo ali vai te, talvez, o quê? De calejar um pouco mais, de sustentar um pouco mais, talvez. E aí, o engraçado, o mesmo torcedor que queria o Claudinei ir embora, teve cara sem vergonha, safado, que eu vou te falar, aí é um safado. Aí é um safado. Que falou que nós erramos porque mandou ele embora. Aí não. O cara tem que ser um homem. Beleza?